O medo tem alguma utilidade. A covardia não. Mahatma Gandhi. Quando você está por aí nas trilhas da Chapada da Diamantina, na Serra da Canastra ou em qualquer outro lugar, você não está sozinho. Há demônios que te seguem até em casa, criaturas inexplicáveis que querem te devorar a qualquer custo. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Coloque mais lenha na fogueira, seus fones de ouvido e tire suas próprias conclusões, porque a noite só está começando. Sons inexplicáveis em um camping abandonado, relatado por Cíntia. Uma tarde quente de verão, meu marido, nosso filho de 6 anos e eu decidimos ir acampar. Em vez de optar por um camping pago, buscamos algo um pouco mais afastado. Tínhamos ouvido falar de um antigo local de camping que tinha sido fechado e não era mais mantido ou supervisionado. Curiosos, então decidimos ir conferir. Ao chegar, encontramos o portão da antiga cabine de entrada acorrentada. Isso significava que teríamos de estacionar nosso carro na beira do mato e levar as nossas coisas a pé. Depois de uma curta caminhada, começamos a ver antigos locais para acampar, mesas de piquenique cobertas de vegetação, então nós continuamos procurando um local perto do lago. Seguimos caminhando até encontrar o lugar perfeito. Era uma caminhada de cerca de 15 minutos mais ou menos até o nosso carro. Aquela noite foi simples e em pouco tempo nosso filho já estava dormindo enquanto eu e meu marido ficávamos à beira da fogueira. Ninguém por perto por quilômetros, o silêncio era até esmagador. Mas de repente foi interrompido quando ouvimos alguns passos pesados vindo da margem da água. Era como o som de alguém saindo da água e dando vários passos pesados em direção à margem. No pensamento imediato foi que um guarda florestal ou um policial tinha encontrado nosso carro, localizado o acampamento e estava prestes a nos pedir para sair. Se o som tivesse lembrado qualquer animal, eu acredito que teríamos identificado instintivamente que era um animal que se aproximava e não teríamos nos confundido com um humano talvez. Mas esse era um som pesado, deliberado, mais intimidador do que qualquer animal poderia ser. Meu marido, um homem que não se abala facilmente, ficou em pé para ver o que era e eu percebi que ele se assustou. O meu sangue gelou, pois ele não era o tipo de pessoa que se assustava com facilidade e o meu susto foi vê-lo assustado. Quando perguntei ele o que era, ele disse que não era nada, que não tinha ninguém. Acendemos nossas lanternas e apontamos ela na direção do mato, pegando instintivamente uma faca de bolso e um bastão que levamos por segurança. Ficamos em silêncio esperando quem quer que fosse se aproximar. Estranhamente, nenhum oficial apareceu anunciando sua presença. Nenhum animal saltou na nossa frente. Apenas silêncio. Foi então que o terror tomou conta. Imaginei que alguém tivesse com intenções maliciosas e que estava se escondendo ou esperando pelo momento certo para nos atacar. Eu soltei um "Olá!" trêmulo, como nos filmes de terror mesmo, bem antes de um ataque horrendo que acontece. Eu nunca senti um medo tão grande na minha vida. Ainda assim, só havia silêncio. Mas então, nós ouvimos galhos estalando. Não no chão, mas em cima das nossas cabeças por toda parte, rapidamente e alto. As frutinhas da árvore caíam no chão como se algo estivesse se movimentando na árvore. E ainda assim, não importava para onde apontássemos nossas lanternas, nós não vimos nada. Os barulhos continuaram pelo que parecia uma eternidade, e nós ficamos ali petrificados, sem poder fazer nada, além de escutar e esperar por qualquer sinal de movimento. Era como se estivéssemos sendo provocados, com sons vindo de cima, de baixo, nas árvores, na água, de todas as direções. Sem sons de animais, sem grunhidos ou chiados. Os barulhos e os seus padrões não eram naturais para nós. Eu me sentia completamente encurralado. Tudo que eu queria era acordar o nosso filho, segurá-lo nos meus braços e abandonar nossas coisas ali e correr o mais rápido possível de volta para o carro. No entanto,
Estávamos a uma boa caminhada de 15 minutos de distância dele. Eu mal conseguia me mover, quanto mais correr para o mato escuro com essa presença desconhecida. Então nós decidimos entrar na barraca, ficando lá dentro com nosso filho e esperando pelo que aconteceria a seguir, com uma falsa sensação de segurança. Os ruídos continuaram, altos e nos cercando. Às vezes estavam perto, outras vezes longe, às vezes barulhentos lá na água, depois das árvores. Meu Deus, que tipo de criatura ou entidade poderia estar na terra e na água em questão de segundos? O que poderia ser tão barulhento e ainda permanecer invisível? Ou então estar presente em tantos lugares ao mesmo tempo? Estava ficando enlouquecedor, mas era só isso, sons aterrorizantes e inexplicáveis. Nós não dormimos. Logo após o nascer do sol, os ruídos cessaram completamente. Finalmente, nós descemos até a beira da água procurando por pegadas ou outras evidências do que poderia ter causado todos aqueles barulhos. Encontramos uma coisa intrigante: um grande tronco de árvore caído que parecia ter sido esfaqueado ou rasgado, porque não haviam padrões naturais de vida selvagem. Era como se a árvore tivesse sido cortada repetidamente com uma faca muito grande, deixando assim sulcos profundos e lascas de madeira. Esses cortes eram frescos e definitivamente não estavam lá no dia anterior. Na primeira luz do dia, nós saímos de lá sem nenhuma ideia do que poderia ter causado aqueles sons na mata. Talvez haja um motivo para terem fechado aquele acampamento. Anos depois, isso ainda me intriga. Fui incapaz de racionalizar ou explicar o que aconteceu ali. Era algo muito, muito estranho e que fugia a todo padrão conhecido por nós humanos. Como uma festa de aniversário pode dar errado? Relatado por Giovanna. Isso aconteceu cerca de 3 anos atrás. Eu tenho 17 anos agora, mas ainda sou traumatizado depois que isso aconteceu no meu aniversário. Tinha cerca de 9 amigos e estava prestes a fazer 15 anos. Estava me preparando para minha festa de aniversário e eu estava muito animado. Decidi que queria fazer isso em uma cabana na mata. Então, a minha mãe organizou tudo, alugando para nós termos uma pequena cabana no meio de uma mata, no centro-oeste brasileiro, que é onde nós moramos, onde teríamos acesso a uma cozinha, uma sala com TV, 3 quartos e um banheiro. Na minha cabeça ia ser tudo incrível, ia ser aconchegante, tranquilo e divertido. Minha mãe ajudou com as decorações antes dos meus amigos chegarem. Penduramos balões, serpentinas e pisca-piscas para dar um clima bem rústico. Quando terminamos de colocar as decorações, ouvi batidas na porta. Fui atender e meus primos e amigos haviam chegado. Assim que vi meu melhor amigo, o Ernesto, eu dei nele um abraço tão apertado e então recebi a todos, dizendo que chegaram na hora certa. Assim que nos acomodamos, minha mãe assou algumas pizzas. Depois de comer, todos nós nos reunimos para contar histórias. Algum tempo depois, eu não me lembro quanto, a minha mãe recebeu uma ligação urgente. A minha avó, que morava na cidade do lado, havia tido uma queda e estava no hospital com suspeita de uma fratura no fêmur. Ela precisava ir lá vê-la imediatamente. Eu podia ver a preocupação no rosto da minha mãe, não só pela minha avó, mas também por nos deixar sozinhos na cabana. No entanto, assegurei a ela que éramos responsáveis e que cuidaríamos de tudo enquanto ela estivesse fora. Prometi fazer uma verificação de segurança, fechando todas as portas e janelas e garantir que todos ficassem seguros. Satisfeita então, mas ainda um pouco apreensiva, minha mãe partiu para o hospital, deixando a gente sozinho na cabana. Então, depois que ela foi, nós decidimos sair para acender uma fogueira, sem imaginar os horrores que aquela noite nos traria. Estávamos nos divertindo bastante, contando histórias assustadoras à beira da fogueira. Uma das minhas amigas, a Jéssica, começou a contar uma história verídica sobre uma mulher serial killer. Estávamos rindo e gargalhando, escondendo o fato de que, na verdade, estávamos muito assustados com aquela história. Mas então, o Bernardo nos contou que os seus pais tinham se divorciado. Nos sentimos horríveis por ele e perguntamos o que havia acontecido. Ele disse que eles decidiram se divorciar depois que ele havia assumido ser gay.
Enquanto sua mãe era compreensiva, o seu pai não era. Depois que eles se separaram, o seu pai começou a importunar sua mãe constantemente. Chegou ao ponto de sua mãe ter que entrar com uma ordem de restrição contra o pai dele. Enquanto Bernardo explicava a história, ele estava quase chorando. Daí, ele nos mostrou a última foto que eles tiraram juntos, lamentando todo o acontecido. Um pouco depois, quando mudamos de assunto para o clima voltar a ficar legal, começamos a ouvir ruídos altos. Era como se tivesse alguém andando, vindo da mata em direção à cabana. Olha, você precisa entender que estávamos no meio do nada e o vizinho mais próximo da cabana estava muito longe. Eu não sei quantos quilômetros de distância, mas devia ser uns 15 minutos, que também era outra cabana, além de que poderia estar alugada ou não. Ernesto então quebrou o silêncio. Todo mundo ouviu isso? Respondi com a minha voz mais calma que pude. Talvez seja um animal, Ernesto. O Alan, o mais corajoso do nosso grupo, pelo menos era o que parecia, disse: Eu não acho que seja um animal. Nunca ouvi um animal andar assim antes. Parece uma pessoa. Eu comecei a concordar com o Alan. Realmente soava como 2 pernas andando e não 4. Tentamos nos concentrar novamente em fazer marshmallows, mas foi quando a minha prima Ruth começou a contar outra história. Estávamos tão interessados na história que esquecemos daquele som que tínhamos escutado alguns minutos antes, até ouvi-lo novamente. Soava muito mais perto agora. Todos nós ficamos arrepiados a ponto de termos que voltar para dentro da cabana. Caminhamos rapidamente em direção a ela e assim que entramos eu tranquei as portas, garantindo que o trinco estivesse bem fechado. Assim que todos entramos e aquela adrenalina passou, a gente decidiu assistir alguma coisa na TV antes de irmos dormir. Optamos por assistir algum anime na Netflix. Depois de assistir uma temporada inteira daquele anime, todos decidimos ir para a cama. Minha mãe ligou nesse meio tempo, falando que vovó tinha quebrado o fêmur da perna esquerda e estava em cirurgia. Ela só voltaria quando a operação terminasse. 6 de nós ficaram nos quartos no andar de cima e no térreo. Ernesto, Jéssica e Raul dormimos na sala de estar. Antes de cada um seguir para o seu lugar, desejamos uns aos outros boa noite e fomos para a cama. Meus 3 outros amigos já tinham ido dormir enquanto eu ainda estava no meu celular navegando pelo Instagram. Eventualmente eu senti meus olhos pesando e, sentindo-me cansada, coloquei o telefone para carregar e adormeci. Pode ter sido apenas alguns minutos depois que um barulho forte na porta me acordou. Todos os 4 de nós na sala acordamos. Alguém tinha que ver quem estava na porta, então decidi que seria eu. Acho que o coração de todos nós estava acelerado. A cabana era um pouco antiga e não tinha olho mágico, então não dava para ver quem ou o que estava atrás da porta. Decidimos não acordar os outros meninos, para não assustá-los. Estávamos todos positivos, esperando que provavelmente fosse apenas um animal ou um cachorro perdido. Mas a direção do som mudou e moveu-se em direção à janela, especificamente a janela da sala de estar. Alguém começou a bater muito forte no vidro da janela. Eu me abaixei e fui cuidadosamente dar uma olhada pela janela. Eu afastei as cortinas apenas um pouco para ver lá fora. E o que eu vi me fez congelar. Estava cara a cara com uma criatura bizarra que parecia uma mistura de homem com lobisomem e tinha tufos de pelos no corpo e o rosto todo distorcido. No momento em que ele me viu, ele sorriu, um sorriso arrepiante e grande. Ele também acenou para mim como se estivesse me provocando, mas logo eu reconheci quem ele era. Era o pai do Bernardo, a pessoa da foto que ele nos mostrou, porque apesar da aparência animalesca, parecia que ele não estava totalmente transformado, mas sim no meio do processo de transformação. Eu não sei, era o que pareceu para mim, os traços do rosto ainda eram nítidos. Eu soltei a cortina e corri para onde estavam meus primos e amigos. Eu contei a eles o que vi e quem estava lá fora. Todos ficaram tão assustados quanto eu. Corremos para acordar o restante dos nossos amigos no andar de cima. Ernesto, Raul e eu fomos acordar o Alan e o Thiago, lá no quarto ao lado do quarto onde o Bernardo e o Cauê estavam.
Dissemos a eles que havia uma criatura horripilante do lado de fora da janela. Eles também ficaram assustadíssimos. Quando mencionei criatura horripilante, todos acordaram subitamente, agora totalmente em alerta. Quando Cauê e Bernardo perguntaram quem estava lá fora, eu hesitei em dizer. Mas eventualmente eu precisava dizer para o Bernardo, e foi o que eu fiz. Bernardo, tenho quase certeza de que é o seu pai. Eu vi o rosto do Bernardo mudar para uma expressão de horror e percebi que os seus olhos começaram a encher de lágrimas. Ele começou a ter um colapso emocional. A Jéssica e o Thiago tentaram confortá-lo, assim como o Cauê. Alguns estavam um pouco céticos, perguntando se eu não estava sonhando. E eu disse para eles que não estava, eu estava completamente acordado e ciente do que eu tinha visto. No momento em que eu disse isso, nós ouvimos uma batida forte e alta na porta, acompanhada da voz do pai do Bernardo dizendo: "Me deixa entrar, crianças." Todos nós estávamos apavorados, parados, sem saber o que fazer. Um ou alguns de nós tínhamos que descer para pegar um dos telefones e chamar a polícia. Decidimos que seria melhor descer em grupo. O louco do pai do Bernardo já sabia que estávamos na cabana, mas não queríamos deixá-lo saber de onde nós estávamos, dentro dela. Tiago foi pegar o telefone dele, e o resto de nós estava vasculhando os armários, procurando alguma coisa para se defender. A Jéssica e a Ruth pegaram 2 facas grandes da cozinha. O Bernardo pegou um pedaço de pau que ele encontrou em um dos quartos, e eu peguei uma frigideira de metal pesada. Ah, e o Ernesto tinha um canivete de bolso. O Thiago era o responsável de ligar para a polícia. Ele disse que o sinal estava um pouco ruim, que estava tendo problemas para completar a ligação. Eu falei para ele esperar, que eu ia verificar o meu telefone. Antes que pudéssemos chegar à sala de estar, ouvimos outra batida forte na porta da frente. O pai do Bernardo estava tentando derrubar a porta. Após vários outros chutes, ele fez um buraco naquela porta e gritou que ia matar todo mundo. O cara estava louco. O resto dos meus amigos começaram a gritar. Eu corri na direção e enfiei o cabo da frigideira pelo buraco que ele tinha feito, e eu acho que eu acertei ou o nariz ou o olho dele, porque ele começou a gritar de dor e xingar com todo tipo de palavrão. O Bernardo então abriu a porta e gritou para mim: "Giovana, acerta ele!" E eu acertei com tanta força a cabeça dele que ele caiu no chão e não se mexeu mais. Nós corremos todos de volta para o andar de cima da cabana e fizemos uma barricada do jeito que podíamos no quarto. E aí eu lembrei que o Thiago ainda tinha o celular e pedi para ele ver se já conseguia fazer a ligação para o 190. Felizmente a ligação conseguiu completar. Eu expliquei qual era a nossa situação, aonde nós estávamos e quantos éramos. A atendente nos disse para ficarmos no quarto até que a polícia chegasse e que enviaria alguns policiais para o local. Nós desligamos a ligação, mas percebemos que a porta estava tão quebrada que aquele psicopata podia entrar e nada ia impedir ele. Ficamos naquele quarto pelo que pareceu uma eternidade, até a gente ouvir as sirenes ao longe e vermos as luzes piscando lá de fora da cabana. Havia cerca de 5 carros da polícia lá fora. Foi uns 20 minutos mais ou menos. Felizmente, o doente ainda estava inconsciente quando a polícia chegou, e eles o levaram algemado. Quando ele acordou, ele já estava dentro do carro da polícia. Mas algo estranho aconteceu. Ele não estava mais com aquela forma distorcida que eu tinha visto, ele estava normal. Os policiais disseram que ele estava sob o efeito de substâncias ilegais, o que explicaria uma aparência deformada e aquele comportamento, né? Ele até podia ter usado alguma coisa, mas eu sei bem o que vi, e não era essa a explicação correta para a aparência dele. Os policiais nos cumprimentaram e pediram para nós darmos alguns depoimentos. Contamos tudo o que sabíamos, tudo o que tinha acontecido. Eles verificaram se estávamos feridos e, por sorte, estávamos todos ilesos, mas bastante traumatizados pelo que aconteceu. Isso nos deixou muito abalados e todos nós queríamos ir embora o mais rápido possível. A minha mãe chegou no meio da madrugada enquanto os policiais estavam conversando com a gente. A minha festa de aniversário acabou ali. Nós fomos todos para casa. Nunca mais voltamos para aquela cabana. E a verdade é que o Bernardo nunca mais viu o pai dele. As autoridades descobriram que ele estava sob efeito de substâncias que o faziam agir de forma violenta.
Ele foi condenado por tentativa de invasão, tentativa de homicídio, posse de substâncias ilegais e outras coisas da conduta dele que somaram ainda mais. Depois desse incidente, todos nós ficamos com problemas para dormir. O que começou como um final de semana animado e despreocupado com os amigos, terminou como um pesadelo que mudou nossas vidas para sempre. Minha experiência na caça inesquecível com o lobisomem. Tudo isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Agora eu tenho 18, mas nunca compartilhei isso com ninguém antes. Minha família e eu sempre fomos caçadores ativos e fazemos isso todos os anos nos meses permitidos. Normalmente caçamos animais comuns como veados, coelhos, esquilos e javalis. Sempre fui o melhor na caça aos javalis. O melhor momento para caçar javalis é à noite, e é perfeitamente legal onde eu moro. Em uma noite eu estava em nosso abrigo de caça. É normal construir abrigos para que você fique ali esperando o animal vir e não perceber a sua presença. Foi então que eu vi um veado e alguns guaxinins. Eu os observei comer por cerca de uns 15 minutos, e em seguida o veado foi embora, deixando apenas os guaxinins para trás. Eu já tinha começado a ficar entediado, quando de repente os guaxinins saíram correndo, como se algo os tivesse assustado. Achei que talvez tivesse sido uma coruja pousado por perto e os assustado, mas eu também notei que estava muito silêncio. Quase um silêncio sobrenatural, que era muito incomum e, olha, muito assustador. Eu tinha o meu escopo de visão noturna, então eu comecei a mover o meu rifle, que é um calibre .45x70, para vasculhar a área ao meu redor. Deveria ter mencionado isso antes, mas há um riacho com cerca de 2 metros de profundidade dentro do nosso campo de tiro. Usamos isso basicamente como um anteparo para as nossas balas, caso elas passem totalmente através do animal. Conforme eu escaneava a área ao meu redor, eu me deparei com algo estranho, porque eu vi olhos que brilham no escuro. Eu me animei pensando que era um javali, então eu me preparei para atirar. Mas quando eu estava prestes a puxar o gatilho, a coisa que eu estava olhando começou a subir pela lateral do riacho com as mãos e ele tinha uma cabeça semelhante à cabeça humana. Eu vi ele chegar ao topo do riacho e começou a caminhar em direção ao milho que nós tínhamos espalhado para os javalis. Essa coisa tinha o corpo de um homem, mas também estava coberto de pelo. Instantaneamente eu soube que devia estar olhando para um lobisomem. Sendo um adolescente destemido que eu era naquela época, eu me preparei e assumi a posição de tiro. Eu não estava nem aí se era lobisomem ou javali. Eu mirei no peito daquele bicho e comecei a puxar o gatilho. O rifle disparou que os meus ouvidos até zuniram. Eu fiquei empolgado. Eu pensei, cara, não posso acreditar. Será que eu acabei de conseguir uma evidência de um lobisomem real? Mas por cima do zumbido nos meus ouvidos, eu também consegui ouvir e sentir um rugido angustiante. Quando eu olhei novamente pelo escopo, eu não vi nada. Claro, eu decidi esperar até o amanhecer para ver se tinha acertado alguma coisa, né? Quando a manhã chegou, eu saí do abrigo para investigar o estrago que eu tinha feito. Eu fui até o local do milho onde tinha atirado e eu encontrei vestígios de sangue. Eu comecei a seguir aquele rastro que parecia não ter fim, né? Depois de quase 2 horas seguindo, eu encontrei algo que eu não esperava. Diante de mim tinha um homem estranho, sem camisa, com um pano sujo. Talvez fosse uma camisa, bem amarrada assim, no braço esquerdo. Tinha um pouco de sangue seco no ombro e no pescoço dele. Ele parecia estar agitado, mas aliviado por ver outro ser humano. Daí, foi o que o olhar dele transmitiu para mim, né? Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que uma queixada tinha atacado ele enquanto ele estava armando uma arapuca. Embora aquele encontro tivesse sido estranho, ele me deu um sentimento sinistro de que eu não conseguia me livrar. Sabe quando você sente que tem algo errado? Foi o que eu estava sentindo. Por um momento, eu questionei se o rugido que eu ouvi e o sangue que eu encontrei pertenciam a esse homem ou a algo mais nefasto. Rapidamente eu me virei e saí da mata, com a sensação de que algo ou alguém estava me observando. Eu levei mais ou menos 1 hora para voltar e eu estava muito apavorado. Claro, eu decidi que eu não vou mais caçar à noite, e as incertezas daquela experiência foram suficientes para me fazer repensar o quanto realmente eu conheço sobre o que a profundeza das florestas esconde. Nada tira da minha cabeça
aquele homem era um lobisomem. O veterano do exército e o lobisomem no Mato Grosso, relatado por Carlos Felipe. Conheci um veterano do exército brasileiro numa pousada que fiquei hospedado por uma semana. Começamos a conversar e ele mencionou que passou os últimos anos vivendo na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Perguntei se ele já tinha visto algum bicho estranho por lá, com base em um encontro que um amigo meu disse ter tido naquela mesma região. Ele me contou uma história em que acreditava ter tido um encontro muito próximo com o que poderia ter sido um lobisomem. Ele e um amigo estavam caminhando por uma antiga trilha indígena lá naquela região, quando de repente tudo ficou silencioso. Ele disse que quando você está no mato e está tudo muito silêncio, é porque tem predador por perto. Foi então que ambos começaram a ouvir o som de um rugido profundo e animalesco que parecia vir de todas as direções. O som ecoava nas colinas, enchendo o ar com um senso palpável de ameaça. Era assim que ele me contou. Isso não era um som que qualquer animal conhecido faria, foi o que ele disse, né? Era quase como se as árvores estivessem tremendo de medo. Ainda interessado na fauna local, eles não puderam deixar de se perguntar sobre as lendas e histórias que talvez tivessem mais verdades do que a maioria das pessoas gostariam de admitir. E desde então, eles preferem não caminhar pela floresta à noite e sempre fazem a sua exploração durante o dia, armados e alerta. Apenas no caso, né? Vai que a lenda do lobisomem do Mato Grosso ser mais do que apenas uma lenda. Acho que ambos pensamos que estávamos perdendo a cabeça, ele me disse. Mas os dois perceberam o silêncio repentino, o que era estranho, considerando que estavam bem no meio de uma grande rota migratória de pássaros. Eles nunca estiveram mais certos de que alguém ou algo os estava tentando atraí-los para dentro da mata densa e então caçá-los, porque, mais uma vez, silêncio dentro do mato é predador por perto. Eu perguntei se eles tinham visto a criatura ou conseguido localizar a origem do rugido, e ele me disse que não exatamente, mas que haviam continuado ouvindo sons e barulhos estranhos, e quando eles acamparam naquela noite foi quando as coisas ficaram realmente bizarras. Nós não tínhamos visto uma alma penada por pelo menos 2 dias e nós estávamos em alerta máximo. Tivemos dificuldade para dormir e qualquer som mesmo, nos fazia sair dos nossos sacos de dormir já com as nossas pistolas em punho, vasculhando a área em busca de sinais de movimento. A região é cheia de onças e nós também tínhamos que tomar cuidado com elas, né? O que era realmente assustador é que em algum momento ele disse que pensou ter visto uma sombra alta e escura se mover de uma árvore para outra e possivelmente uma mão se estendendo ao redor da árvore antes de recuar lentamente para o silêncio da noite. A silhueta, segundo ele, era de um lobo ou um cachorro enorme e a mão assustadora com garras. Finalmente, o dia amanheceu e o sol começou a surgir. Eles desmontaram o acampamento e não tiveram mais encontros com essa entidade, embora a experiência claramente os tenha abalado, porque a forma que ele contava dava para ver o medo no olho dele. Quer enviar o seu relato? Nos conte sobre ele na DM do Instagram, deixe seu like e comente o que achou. Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.